Abre o terceiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Levítico, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Capítulo 6. Amém? Hoje é o final do nosso propósito. Quem quiser participar ainda dá tempo. Escrever no papel o nome dos seus entes queridos. Pede um papel à missionária Eliana. Essa que está com as Bíblias na mão. Aí você bota em nome de Jesus um propósito que Deus tocar em teu coração, que você tiver aí claro. E coloca: Deus, o que eu preciso, ou Deus, o que nós precisamos. E coloca o nome das pessoas que você quer, em nome de Jesus, que esteja nesse propósito. Nós iremos queimar com lenha. Louvado seja Deus ali no monte. Nós iremos fazer um propósito, eu e alguns homens de Deus. E estaremos levando esse pedido, tanto esse como de quarta-feira, em nome de Jesus. Então, se alguém quiser participar, no decorrer aí do culto, que nós vamos fazer a oração no final, levanta a mão assim para o obreiro e fala no ouvido dela e pede a ela uma caneta, um papel, e bota um propósito que Deus propõe em teu coração. E você no final vai trazer com as outras pessoas que trouxeram hoje as suas toalhinhas, que estavam em nome de Jesus em suas mãos, junto também com seus propósitos. Amém? Nós vamos fazer isso baseado no que nós vamos ler agora, em nome de Jesus. Peço a Deus que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ele nos inspire nesta noite a pregoar e a falar da Tua Palavra. Amém? Não estou com condições físicas nenhuma, não pensei que iria ficar assim, mas como eu não sou de fugir da batalha, só vou sair daqui quando terminar o propósito. Amém? Na realidade era uma investida do diabo de amanhã, melhor dizendo, há 15 dias atrás, que ia ceifar minha vida quando eu peguei a moto do menino para ir resolver o negócio da igreja, deixei meu carro lavando. E teimosamente eu fiquei contendendo e Deus evitando o tempo todo que eu não fosse, a moto não queria pegar. Eu estava até contando o menino no carro. E parei aqui na frente da igreja, tinha algumas obreiras limpando quando eu vim de lá. E eu desliguei a moto não quis pegar mais. Lá ela pegou normal de manhã. Quando eu parei aqui, na mesma hora que eu peguei lá, parei aqui, ela não pegou mais. E quando eu liguei que eu ia seguir meu destino, ela não quis pegar. Encontrei um mototáxi que eu chamei. E ele me empurrou, fui pegar bem lá adiante, a quase 1 quilômetro. Na frente que a moto quis pegar. Voltei para falar com o dono da moto, zero a moto, que a moto não queria pegar. E aí quando eu desliguei lá, a moto não pegou de novo. O irmão dele pôs para pegar e eu vim embora. Quando eu cheguei ali, encontrei uma abençoada, fui brincar com ela, olhar para ela que ela tinha se atrasado na limpeza. E quando eu olhei para ela, caí e bati o guidão da moto aqui, o joelho ralou, rasgou a calça aí, meu braço. Quando eu parei, a moto não quis pegar de novo. Outro mototáxi veio, pôs a moto para pegar. E eu ia seguir no destino. E algumas obreiras ainda falaram: pastor, não vai, isso é um aviso de Deus, para que o senhor não vá para Simões Filho. Que em Simões Filho, pegar essa mesa de som que estava lá em casa, ia largar a moto lá e ia pegar a mesa. Aí eu disse que nada, eu vou. Só que quando eu cheguei lá na frente da Ceasa, antes do retorno, eu vi uma voz bem clara aos meus ouvidos, dizendo: volte. Foi que eu vi e guardei no meu coração. Voltei e disse: Elói, tome sua moto aí. E de lá para cá, Paulo, paz, minha moto não parou mais. Eu perguntei: ele, a moto parou? Ele disse: não, porque naquele dia estava já traçado o laço para me destruir. Mas Deus, Ele sempre entra com providência em nossas batalhas. Amém? Todos acharam? Todos acharam? Levítico capítulo de número 6, versículo 12. Quero que as obreiras que estão fardadas sentem aqui, todas vocês aqui na frente, e os obreiros também podem se sentar aqui na frente. Amém? Quero um só ligado na porta do banheiro quando entrar uma criança, porque criança deixa a torneira ligada, criança deixam
suja o banheiro. Então sentem aqui na frente. Amém? Todos os obreiros e as obreiras. Em nome de Jesus. Amém? Exceto as que estão com crianças lá em cima fazendo um trabalho. E ali, quando chegar algum, não tem criança aqui, só tem adulto, né? Esperem Deus que não quebre ali o nosso. Pode ficar cá, Amém? Que não quebre o bebedouro na igreja, que não tem criança aqui. Amém? Louvado seja Deus. Todos acharam? Capítulo de número 6, versículo 12. Levítico 6, 12. Esse livro tem 3.500 anos escrito, se não me falha a memória. E ele inicia com a palavra que significa vai cara. Traduzido quer dizer chamado de Deus ou por Deus. Todos acharam? O fogo, capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns textos. Esta passagem, igreja, ou melhor dizendo, este livro de Levítico, dentre os 421 ou as 421 menção da palavra fogo na Bíblia Sagrada, 31 vezes ela é inclusa ou incluída a palavra fogo só no livro de Levítico. Fogo tem tudo a ver com aquilo que Deus quer em nossas vidas. Eu separei aqui algumas coisas, louvado seja Deus, que são atribuídas ao fogo, da parte de Deus para a vitória para o povo dele. Mas, antes disso, eu usei dois temas, melhor dizendo, para esta noite fatídica que nós iremos encerrar, ou estaremos encerrando o nosso propósito. Qual tipo de lenha você usa em seu altar? Pergunta para o irmão que está do teu lado. Qual tipo de lenha que você usa no seu altar? E o outro tema é: que tipo de lenha você representa? Eu quero falar hoje sobre lenha em cima do altar. A lenha, ela em nossas vidas representa a santidade. E nós vamos entender um pouco daquilo que Deus quer falar ao nosso coração, ou corações. Temos em base, em mente, em tese, em buscar algo da parte de Deus, aquilo que Deus colocou e propôs no nosso coração, acerca de que alguns de vocês, ou a maioria, estão participando. Claro, todos nós viemos para a casa de Deus com objetivos, com motivos, com propósitos e com sonhos. Mas a nossa vida, elas tem que estar em santidade. A nossa vida, ela tem que estar na direção de Deus. Antes que Deus nos abençoe, melhor é que Ele nos perdoe dos nossos pecados, para que possamos ser agradáveis aos olhos de Deus. Amém? E temos referências da parte de Deus em relação ao fogo em algumas partes bíblicas. Eu separei algumas aqui. Primeiro, que Deus de dia guiava o povo quando Ele tirou ali das mãos de Faraó. De dia em uma coluna de nuvem, mas de noite em uma coluna
de fogo. A Bíblia fala que também em Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquelas duas cidades com fogo. A Bíblia também fala que com as raposas, Sansão, com fogo, ele pegou aquelas raposas, e tocou fogo em toda a seara dos filisteus. E também com fogo Elias destruiu aqueles que queriam lhe matar. Gideão, com tocha de fogo, destruiu todos os midianitas. No Monte Carmelo, quando ali estavam aqueles homens de Baal contendendo contra Elias, a Bíblia vai dizer que Deus desceu fogo sobre aquele holocausto e chupou toda aquela água. Não obstante a isso, matando 450 profetas de Baal e de Asterotes. A Bíblia vai dizer que também, em nome de Jesus, com fogo, João Batista diz que não era digno nem de atar as sandálias de Jesus, porque ele vinha batizava com água, mas Jesus vinha batizava com o Espírito Santo e com fogo. E também um dos nomes de Deus significa fogo consumidor. Então tem que haver em cada um de nós esta chama ardente e vivente, para que nós possamos a cada dia crescer na presença de Deus. O fogo, na minha visão, representa a santidade com Deus. Mas para que o fogo, ele, em nome de Jesus, em nossas vidas, ele exerça a sua função, assim como Deus usou os sacerdotes, eles tinham que pegar lenha, e não era qualquer lenha para ser tocada ou queimada a fogo ali no altar. Não, era madeira de cedro ou madeira de acás, das quais eram escolhidas por Deus para que fosse, louvado seja Deus, colocado em cima naquele altar, para que aquela lenha pegasse fogo. E quando a lenha ela pega fogo, ela vira brasa. E a brasa, quando ela se afasta do fogo, ela se apaga. Então nós temos que estar como brasas vivas diante de Deus, desde o primeiro dia em que nós fizemos aliança com Deus, porque cada uma das pessoas que um dia adoraram a Deus e hoje se encontra fora, é como brasa apagada fora do fogo de Deus. Então Deus nesta noite está chamando você como brasa apagada, que volte a ser lenha queimada no fogo de Deus, para voltar a adorar a Ele em espírito e em verdade. A lenha representa a nossa santidade com Deus. Abre aí no teu livro de Hebreus, capítulo número 12, versículo de número 14, lá no finalzinho. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que ele fala em nome de Jesus. 12, 14, quem não achar só faz acompanhar. Olha o que ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação, igreja, sem o fogo de Deus, ela não existe. Pastor, o que é o fogo? É a presença, é a chama viva do Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. Quando você tem fogo de Deus, e nós vamos ver lá, eu vou te dar qualidades do fogo de Deus, ou atributos daquele homem, daquela mulher que tem o fogo de Deus sobre a tua vida. Fogo, ele simboliza assim a santidade. Vê o que está escrito em Salmos, capítulo 86, versículo de número 2. Volta lá de novo para o Antigo Testamento, Salmos 86, rapidinho. Daqui a pouco eu começo a pregar, só como base de instrução para que você entenda. 86, capítulo 2 diz assim, ó: guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti
confia. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: não há fogo sem santidade, e não há Deus na vida do homem se ele não for santo. Se o homem não tiver santidade sobre a vida dele, ele nunca conheceu a Deus. Conhecer a Deus não é estar só dentro de uma igreja, não é estar só entoando louvores. Conhecer a Deus, ou ter o fogo de Deus, ou estar com a vida em santidade, não é só você falar bonito, não é só você se vestir bonito. E nós vamos ver isso na Bíblia. Você está em santidade com o fogo do Senhor, tem que ter mudança de comportamento, tem que ter mudança de atitude. Ora, você era criatura, mas hoje você é filho do dono do ouro e da prata, aquele que se intitula também como fogo consumidor. Volta lá no Evangelho, no livro neotestamentário, Marcos. Procura lá em Marcos capítulo 6. É o segundo livro, Mateus, Marcos, Lucas e João, segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 6, versículo de número 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Marcos 6, 20. Porque Herodes temia a João. Sabe que João era esse? O Batista. Sabendo que era varão justo e santo, e guardavam com segurança, e fazia muitas coisas, atentando e de boa vontade o ouvia. Porque Herodes sabia que em João Batista havia um fogo. A Bíblia vai dizer que todas as quartas-feiras, quando Herodes ele punha lá 2 cestos para dar pão, a Bíblia vai dizer que João Batista gritava: adúltero! Mas ele não mandava bater, tão somente ele deixava que João Batista ficasse distante, porque ele entendia que em João Batista havia algo diferente. A Bíblia vai dizer, igreja, que Daniel, na cova dos leões, eu imagino a fornalha de fogo de frente àqueles leões, sabe, Paula, que quando eles chegavam perto de Daniel, o fogo expulsavam ele da presença de Daniel, que Daniel ficou a noite inteirinha, mas aqueles leões jejuaram a noite toda e não tocaram na carne de Daniel. Meu Deus, e quando o Senhor se torna fogo, o que é que acontece? Olha para cá, a Bíblia vai dizer que lá, louvado seja Deus, o rei até fez a lenha, tocou até o fogo, mas quando ele botou 3 homens também que serviam a Deus, que estavam dentro daquela fornalha, Deus disse: agora eu transformo esse fogo, e esse fogo vai se tornar um fogo santo, e não queimará nem a roupa de Sadraque, Mesaque e Abednego. E não obstante a isso, vai lá, Jesus, e mostra quem somos nós. Mas tem crente que não tem esse entendimento, tem medo de tudo, se apavora com tudo, se angustia com tudo, se atribula com tudo, e não acredita que sobre mim, sobre você é uma chama verdadeira e viva, que em todo tempo Satanás tem medo. Satanás, ele sabe que enquanto você puder colocar em acessão a tua vida espiritual e a tua brasa dentro do fogo, ele não tocará em você, porque ele sabe que aquele fogo é o mesmo fogo que no Monte Carmelo chegou ali e lambeu toda aquela água. Quando Deus derrama fogo sobre a tua vida, Satanás não toca nem no fio do teu cabelo, porque aquele que está lá em cima, ele pode todas as coisas. Agora bora voltar um pouco para o texto em que nós estávamos lendo, para que entendamos um pouquinho, amém? Capítulo de número 6, versículo 8. Olhe para o irmão que está do teu lado. Quando eu falar que homem, igreja, é gênero, amém? Criação, serve tanto para homem como para mulher. Diga: o homem, para olhar, sem lei, ele não serve para servir a Deus.
Diga: o homem sem lei, ele não serve para servir a Deus. Sabe por quê? Quando você não obedece leis, é porque você acha que você está livre, e aí que é ao contrário. Aí é quando você está prisioneiro, quando você acha que você pode usar drogas, quando você acha que você pode tomar álcool, quando você acha que você pode se prostituir. Você é um homem sem leis, você é um homem que está sem um domínio. Mas quando você tem a lei de Deus sobre a tua vida, aí sim você se torna livre para adorar a Ele em espírito e em verdade. E o livro começa assim, versículo de número 8 do capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés. Por que falou mais? Essa expressão, falou mais. Porque antes dessa fala de Moisés a Arão, Deus já tinha dado outras ordenanças. Deus já tinha dado outros estatutos, outras leis, para que aquele povo as obedecesse. Aí diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar. Louvado seja Deus toda a noite, até pela manhã, e o fogo arderá nele. Que fogo é esse, pastor, que está sendo posto em cima do altar? E que altar é esse, pastor, que está sendo ali representado? Óbvio que é o altar de Deus, óbvio que é um fogo humano feito pela mão do homem, com holocausto para queimar gordura. E nós vamos ver para quê? Para que haja ali um sacrifício, para que haja ali um pagamento dos pecados, para que Deus olhe para mim e para você e veja: verdadeiramente eles estão me obedecendo, estão debaixo do jugo da minha lei. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga: eu quero servir a lei do Senhor. Diga: porque eu quero ser livre, e além de ser livre, eu quero ser santo. Aí ele diz no versículo, ou na continuidade, louvado seja Deus, do capítulo de número 9: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Aí ele diz assim: o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Olha como Deus, ele é detalhista nas coisas em que ele fala, para que eu e você obedeçamos. Então não é de qualquer forma, Rogério. Missionário não é abrir uma igreja, não é colocar um paletó, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, missionária, e chegar aqui em cima e lançar qualquer baboseira, e você saia daqui cheio de interrogações na tua mente. Não, Deus, ele quer falar verdadeiramente à igreja. Mas Deus, para falar à igreja, se vocês não entendem isso, ele usa muito mais a palavra do que profecia. Claro que profecia existe, claro que Deus manda o homem falar, e quando Deus manda o homem falar, acontece. Mas estão trocando as bolas agora, deixando a Bíblia, as escrituras de lado, e dizendo que Deus mandou aquilo que Deus não mandou. Mas quando é usado através da palavra, você pode ver que sempre tem ordenanças de Deus, sempre tem leis, sempre tem estatutos. Porque nós somos povos sábios, nós somos povos sóbrios, e entendemos que queremos viver sobre ordenança, da qual nos dará uma vida, e nos dará uma vida com abundância. Então não é de qualquer forma, igreja. Pastor, eu quero receber uma bênção de Deus. Amém. E daí? Do que adianta você receber uma bênção de Deus? Do que adianta você receber outra bênção de Deus? Do que adianta você receber outra bênção de Deus? Do que adianta você receber uma quinta bênção de Deus e não se santificar? Ou melhor dizendo, do que adianta o homem ganhar o mundo inteirinho e perder a sua salvação? Então Deus não estava preocupado com o que aqueles homens naquela época estavam precisando ou pensando.
O que Deus estava preocupado era com a santidade daqueles homens, era com a vida no altar daqueles homens, que o fogo continuasse sobre a vida de cada um deles, para que eles não esmurecessem, perdessem a sua fé. E nós vimos isso hoje naturalmente. Você vem para a igreja e você só vê brasa apagada, e muitas vezes, missionária, não vê nem a brasa, é só lenha, que nem no fogo de Deus entrou ainda. Ou seja, pessoas que entraram na igreja, e aqui tem algumas delas que nunca provaram do fogo de Deus, continua como lenha, e o diabo todo dia jogando água, te molhando para que você não acenda, porque ele sabe que quando você acender, você queimará a funça do capeta. Mas tem crente aqui que precisa vir a brasa, e tem crente aqui que precisa fazer a brasa retornar a acender. Aí ele diz assim no versículo 11: aí depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar. Por que um lugar limpo? Porque quando Jesus, ele deu a vida dele na cruz do Calvário, ele nos tornou brancos como a neve, limpos, purificados, lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Ou seja, vamos simbolizar que como se aquelas cinzas fosse o sangue descido na cruz do Calvário, e pegasse ela e pusesse em um lugar onde agora está limpo, que é o meu e teu coração. Diga: purifica o teu coração, porque Deus quer habitar nele. Diga: você é brasa viva de Deus. Diga: só falta usar aquilo que Deus te deu, para que o Espírito Santo te torne homem verdadeiro de adoração. Então a igreja serve para isso. Para que serve o cenáculo? Para nos ensinar como viver com Deus. É de qualquer sorte? É de qualquer forma? É como se jogar no jogo de bicho ou na loteria para ver se você tenta a sorte? Não. Tem diretrizes, tem mandamentos, tem normas. É por isso que nós somos diferentes. É por isso que as pessoas que andam errado não suportam nenhum de nós. E é por isso que nós, caídos como somos, pela descendência que somos de Adão, na via do pecado, nós não podemos errar nem um milésimo de segundo, porque nos apontam. Por quê? Porque nós não somos santos. Todo dia nós procuramos a santidade para que sobre nós haja, em nome de Jesus, uma purificação total de Deus. Mas não vamos encontrar isso, porque no mundo tereis aflição, mas a gente não pode perder o ânimo de cada dia, pecando, mas na brasa, ou melhor dizendo, com a brasa acesa dentro do fogo. É pecando, mas não deixando que o diabo apague de uma vez por toda a nossa essência. É pecando e dizendo a Deus: me purifica, me lava, me limpa, para que eu possa ser santificado. Aí eu quero um crente santo. A Bíblia vai dizer também que o fogo de Deus, no capítulo 2 de Atos, ele desceu como em formas de língua e repartia como fogo de Deus dos céus, Rogério. Ou seja, a palavra de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. O que é que tem que haver em mim e você? Uma transformação. E muitas pessoas confundem as bolas acerca do Espírito de Deus sobre a tua vida com o Espírito de falar em línguas estranhas. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós vamos ler isso em Gálatas capítulo, daqui a pouco, no livro de Gálatas. O que é, ou os que são os atributos da pessoa que verdadeiramente está com o Espírito Santo de Deus em sua vida. Diferente de receber um Espírito do qual ele nos dá a capacidade de falar em outras línguas. E não são todas as pessoas que falam, não são todas as pessoas que têm um dom de curar, não são todas as pessoas que têm um dom de interpretação de sonhos, não são todas as pessoas que têm um dom da revelação. É dado a um e a outros não, mas vai lá saber, porque Deus quis assim. Versículo 12: o fogo, pois sobre o altar arderá nele e não se apagará. Tem altar de Deus aqui nesse lugar? Nós somos a habitação de Deus, igreja.
Pense assim, para que o fogo de Deus não se apague de você. Tem muitas casas aí, em nome de Jesus, onde a presença de Deus ela não se faz mais presente. Porque o fogo que exercia na vida daquele homem ou daquela mulher, ele se apagou. Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus porque não suportou em domar o marido? Falo isso de uma forma espiritual. Quantas pessoas deixou que o fogo de Deus se apagasse sobre sua vida porque não conseguiram domar suas esposas? Quantas pessoas perderam a essência do fogo de Deus porque não conseguiram domar os seus filhos? Falo isso no termo espiritual, trazer para a presença de Deus, para que haja sobre nós uma palavra que a Bíblia ela nos dá como amparo: eu e a minha casa serviremos. Ah, pastor, cansei de lutar por ela, cansei de lutar por ele, cansei de lutar por eles. Agora, pastor, depender de mim morre. Ou seja, o fogo já não faz mais parte de sua vida. Quando você pensa assim, a sua brasa está fora do fogo. Aí aquela lenha que nunca virou brasa, ela não vai virar se você não continuar orando, se você não continuar jejuando, se você não continuar pedindo a Deus pelaquela brasa apagada, ou pelaquela lenha que nunca foi acesa. Quem é brasa acesa aqui? Dá um glória. Mas aqui tem algumas brasas apagadas. Diga para o irmão que está do lado, diga: você precisa de santidade. Diga: você precisa ser santo. Diga: seja santo como Jesus é. Diga, sério, olhando nos olhos dele, sem vergonha, como se você estivesse evangelizando na rua. Diga: você precisa de santidade. Diga: você precisa ser santo como Jesus é. Diga assim, ó: quando isso acontecer, diga: a sua vida vai mudar. Diga: quando isso acontecer, a tua casa vai mudar. Diga: quando isso acontecer, o diabo vai cair por terra. Ele diz assim, ó: fogo, pois, sobre o altar dele não se apagará, mas o sacerdote, cadê os pastores de Deus, os homens, os ministros e ministras de Deus, acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Esse trabalho cabe a nós, a pôr vocês como lenhas vivas, a pôr vocês em nome de Jesus como lenha, melhor dizendo, viradas brasas, mas brasas que gerem o fogo de Deus, que a cada dia queira mais de Deus. Pastor, como é que isso acontece? É quando aquele sacerdote, aquele homem, aquela mulher, aquele suposta pastor ou pastor missionária, eles têm diligência, têm capacidade, notoriedade da palavra de Deus para falar sobre a sua vida. E quando ele vê que você está se apagando, ele vem cá, chega mais perto do altar do Senhor, vem cá que eu quero te falar algo, vem cá que eu quero te dizer algo. Olha, melhor é você estar no fogo do que você se afastar dele, porque se você se apagar, você não tornará a ser mais lenha, mas vai ser uma brasa morta. E para que serve a brasa, a não ser como um sal, para ser pisada e despedaçada? Diga: mas antes uma brasa viva de que brasa apagada e pisada, porque o diabo não tem poder de pisar na cabeça daquele que é brasa viva, porque quando ele pôr o pé dele, hipoteticamente sobre nossas vidas, estaremos ardendo em brasa, e ele estará gritando: me queimou! Ela mandará mais. Então os sacerdotes, cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto. A palavra de Deus, ela se renova cada dia. E em cada dia você tem que dizer: eu preciso mais de Deus. Nunca diga que você sabe muito.
Nunca diga que você é forte, porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Nunca diga que você não precisa mais de Deus. Nunca diga assim, porque eu tenho uma autoridade celestial, porque eu sou um canal de bênção para ajudar alguma pessoa, é porque eu estou por cima da carne seca. Não, eu estou precisando tanto quanto aquela pessoa, só que em estado diferente. Deus está me usando como um canal de bênção para aquela pessoa, mas ainda assim, todavia, eu dependo de Deus. Não tem dinheiro, não tem poder, não tem herança que supere o poder celestial de Deus. Tudo acontece quando Deus quer que aconteça, da maneira que Ele quer que aconteça, e como Ele quer, e quando Ele quer, de que forma Ele quer que aconteça. Às vezes vem com morte de ente querido, às vezes vem com abertura de emprego, mas às vezes vem com fechar de portas de emprego, às vezes vem com cura de enfermidade, mas às vezes vem com abertura de enfermidade, às vezes vem com acessão, mas às vezes vem com declínio. A gente cai, mas e daí? O levantar e o descer, o abrir, o fechar, o da vida e o tirar, provém dele. Ele faz da maneira que ele quer, e nós temos que estar debaixo da lei de Deus. Aí depois que ele pôr o holocausto em ordem, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Depois de a gente queimar, apresentar a Deus os nossos pecados, as nossas causas, depois de a gente apresentar a Deus os nossos defeitos, quantos crentes aqui precisam de transformação de vida? Eu sou o primeiro. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser lapidado por Deus. Eu preciso mudar alguns hábitos, algumas coisas que Deus tem que fazer na minha vida, para que eu possa alcançar a salvação. Sabe o que é que acontece? Naquele grande dia haverá inúmeras surpresas. Pastores que vocês vão pensar que vão encontrar lá, não encontrarão. Pastoras, presbíteros, missionários, diáconos, diaconisa. Por que fulano não veio? Por que ciclano não está aqui? Por que Beltrano não veio? Porque era crente de aparência. Porque era crente secular, mas não tinha uma vida espiritual em acessão. E hoje nós temos que mudar isso. Se o mundo quiser viver da forma que eles estão vivendo, eu falo mundo religioso ou mundo cristão, que eles vivam, mas que nós procuremos a cada dia acender a chama que foi acesa na nossa lenha, que hoje é brasa, e que nos santifiquemos outra vez. Vai lá em Gálatas, em nome de Jesus, para você ver o fruto do Espírito, que é o fruto do homem, que é nascido. Louvado seja Deus de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22, para me adiantar, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo, louvado seja Deus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Quem anda em Espírito, o fogo não se apaga. O diabo até se levanta, ele até se torna um bombeiro satânico para tentar jogar água no meio dos teus sonhos. Quantas vezes a gente projeta um negócio, né? Aí a gente sobe 1, 2, 3, 4 degraus, e de repente, quando faltam só 2 degraus, desmorona tudo de novo. O diabo jogando um jato de água na tua brasa para apagar, mas o Deus do fogo consumidor está lá em cima dizendo: desce lá, meu anjo, e regressa de novo àquela vida tal que antes era acesa. Não deixe que
ninguém apague a lenha que fora uma vez queimada e virou brasa sobre a tua vida. Esse altar que está sobre você, foi Deus que pôs a lenha, e é Deus que queima, é Deus que cada dia está dizendo a você: filho, suporta, porque eu sou contigo. Sabe como é que começa essa estrofe? O apóstolo Paulo fala: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis, as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras, eu falo da lei humana, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Se aquele que nunca conseguiu ser uma brasa de Deus, que nunca se fez com uma lenha aprovada para que Deus olhasse em mim e você, pode pôr no fogo, que ali, quando queimar e virar uma brasa, aquela brasa nunca se apagará. Pensa aí, você que tem mais tempo na igreja. Quem tem mais de 10 anos na igreja, levanta a mão. Quem tem mais de 10 anos na igreja, 10 anos, levanta a mão, mais alto. Quantos nós vimos apagar o fogo, que hoje não está mais na caminhada? Quantos que deixaram de ser brasa vivas? Quantos que nós víamos como homens e mulheres de Deus, que nos abraçavam, nos beijavam, confraternizávamos juntos, glorificávamos juntos, mas hoje não consegue mais regressar à casa de papai, porque deixou que apagasse a sua brasa. Quantos estão na igreja hoje, como eu disse há poucos instantes, missionária, como lenha, que nunca foi queimado? Pastor, troque em miúdos aí. É aquele que a palavra está sendo pregoada aqui, está entrando por aqui, saindo por aqui. É aquele que quando Deus exorta na igreja, fica com o bico, olha para um lado e para o outro, porque não quer ouvir a exortação. É aquele que quando o pastor puxar a orelha, proveniente à vontade de Deus, acha que o pastor está falando com ela singularmente, porque sabe alguma coisa da vida dela. Eu falo dela, a pessoa. É aquele que só quer o tempo todo ouvir profecias, ouvir coisas concernentes à sua vontade. É aquele crente que vem para a igreja e nunca se aperfeiçoa. Você não vê uma transformação de comportamento, de hábito, de diálogo. É a mesma pessoa o tempo todo. Ele nunca foi provado no fogo de Deus. Ele nunca foi talhado na brasinha, colocado lá e virando brasa. Nunca. Mas eu creio que aqui tem crente brasa com fogo aceso em nome de Jesus. Não deixe. Aí Deus diz assim, ó. Aí Deus diz assim: com tudo isso, vivendo desta forma, capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Fogo não se apagará sobre a sua vida. Fogo não se apagará sobre a sua casa. Vai dizendo comigo: fogo não se apagará sobre os seus sonhos. Fogo não se apagará sobre os seus projetos. Fogo não se apagará sobre sua família. Fogo não se apagará sobre a sua saúde. Fogo não se apagará sobre a sua alegria. Fogo não se apagará sobre as suas perspectivas. Fogo não se apagará sobre tudo quanto tu colocar os teus pés. Lá será abençoado, porque você é brasa viva. Como é que o fogo não se apaga, pastor? Quantos aqui já foram brasas vivas de Deus e hoje estão fora? Já foi brasa, pai? Já foi brasa viva de Deus já? Já foi, não já? Foi brasa viva há quanto tempo?
5 meses, deu tempo de queimar, a lenha deu tempo de queimar. Deu tempo dessa lenha ser queimada. Deu tempo, você tem cara de santidade. O Espírito Santo de Deus ainda está sobre a sua vida. Porque o teu coração ainda não se apartou dele. Nem teus olhos, talvez a tua boca, talvez o resto do teu corpo, mas o teu coração e teus olhos ainda está diante dele. Sabe por quê? Você ainda não perdeu o tremor. Você pode ter perdido um pouquinho do temor, mas o tremor de Deus ainda está sobre a sua vida. Quem olha para você e tem olhar de percepção, vai ver que você é uma brasa viva de Deus. Que talvez o diabo queira ofuscar na visão de alguém como se apagada, mas Deus está dizendo: você é uma brasa viva. Dê lugar a Deus para você ver o que Ele faz em sua vida. E no lugar onde você mora, dê lugar a Deus para você vai ver com aqueles colegas que você, em nome de Jesus, tem amizade, que talvez conversa sobre outros assuntos. Deixe Deus usar sua boca para você ver quem é que Deus vai fazer com sua vida, ou através da sua vida, o que Deus vai fazer com a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Em você existe uma brasa. Em você existe uma chama acesa ainda. Sabe por quê? O diabo pode ter até como as 5 virgens que esqueceram de guardar o azeite. Só o que ele não sabe é que lá dentro no teu coração há uma chamazinha de fogo assim, ó, ardendo lá dentro. E quando Deus fizer assim, ó, o fogo vai se expandir, o diabo vai cair por terra, e tudo quanto tu colocar a mão, tu prosperará. Não podemos perder a essência de Deus. Ele chega a dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. As nossas lutas diárias, semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais, elas não podem ser pedras de tropeço para que apague a nossa chama. Tem que ter luta, igreja. Tem que ter problemas, vai ter que ter aflições, para que o nome de Deus seja glorificado. O que é que você vai contar em nome de Jesus aos que você verem? Como é você na igreja? Ah, não, entrei na igreja desde pequeno, tudo foi bom, lindo e maravilhoso. Você não tem nenhuma experiência negativa para me dar, porque minha vida é uma desgraça. Aí você diz: não, já tomei tiro, já tomei facada, já me puseram num lugar, tentaram me matar, já me prostituí, já peguei doença de certa forma que fui parar em um lugar onde deram como um desprezado, acabou, não tinha mais jeito para mim, e Deus me resgatou de lá. Aí quando você começa a olhar esses relatos, as pessoas dizem: então tem jeito para mim. Porque hoje você é uma brasa viva. Você hoje não é mais lenha. Diga para mim do outro lado. Diga: hoje você não é mais lenha. Diga: mas tu é brasa. Diga: não deixe nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos, nem teus amigos, nem teus irmãos em Cristo, nem os da bancada, nem o teu pastor apagar a chama que Deus acendeu, porque se foi Deus que acendeu, o homem não apaga. O homem não apaga a chama que Deus acende. Muitas vezes Satanás tentou apagar em vida de muitos que estão aqui a brasa. Não é, Tatiana? Quantos anos ficou lá apagado? Mas Deus no teu coração, assim como na vida daquele rapaz ali, ó, deixou uma chamazinha acesa. E quando a senhora se colocou de novo na posição de soldado, com a lamparina assim, meio que, sabe, que triste, que desinibida, e veio, meio que desconfiado, sabe, meio que desacreditado. Aí ele:
Tem crente aqui que já era para estar longe. Pastor, longe como? Fora da igreja? Não. Como pastores, como missionários, como missionárias, como diáconos, como levitas. Mas sabe o que acontece? O fogo do altar está ali, ó, e fica assim se esquivando do fogo. Por motivos banais e fúteis, fica assim, sabe, se esquivando do fogo. Esses são os piores do que as lenhas que nunca receberam fogo, porque dos tais Deus vai vomitar de sua boca. Ou você é quente, alguém se esquenta não sendo fogo? Ou você é quente, ou você é frio. Porque se tiver o altar aqui e eu estiver aqui, eu vou estar morno. E morno Deus vomita. Você tem que ser quente. Não queira nem essa palavra de ser frio. Eu quero ser quente. Eu quero me aquecer no fogo do Espírito Santo. Então buscai de Deus enquanto se pode achar. Não deixe que ninguém bote pedra de tropeço em teu caminho. Quanto mais te empurrarem para trás, como eu preguei aqui uma vez e vi um irmão falar isso, eu achei interessante. Quanto mais forem te empurrando, imagina que você é a borracha do estilingue, do Badog, que hoje é pistola 38, né? Hoje é HK, hoje é fuzil, mas na minha época era Badog. Quanto mais uma pessoa estiver te jogando para trás, deixa, porque quando te largar, você já viu uma pedra de um Badog quando ela larga ali do Badog para onde ela vai? Ela atinge seu alvo, e o seu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Não importa o que você viveu de hoje até ontem, de ontem e assim sucessivamente, importa o que você vai viver daqui para frente. Pastor, como é que eu faço para ser uma chama viva na presença de Deus? É jejuando, orando, buscando e se interagindo no cumprimento da sua palavra. E naquilo que não souber, me pergunto. Interessante que aqui tem centenas de pessoas na igreja, e as pessoas que mais me perguntam algumas coisas da igreja, da Bíblia, é Ney, que é irmão dela ali, que faz parte de outro ministério, e João Paulo, que faz parte de outra igreja lá em Cajazeiras. São os que mais me perguntam coisas da Bíblia. Tem outro que eu não estou lembrado aqui, que me pergunta também, que eu me esqueci. Sempre me pergunta alguma coisa, às vezes não estou nem com tempo. Mas a maioria, não deixe sua brasa se apagar. Não deixe que ninguém ofusque a sua visão diante de Deus. Alguém entendeu o que eu falei aqui nessa noite? Então deixe o Espírito Santo de Deus te envolver. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar, te queimar, te atrair a cada dia, para que você possa ser santificado. Fogo quer dizer isso, santo, queimado na essência, sabe? E nós estamos precisando disso. Fica de pé em nome de Jesus. Nós estamos precisando disso.